Boa tarde a todos, né? Meu nome é Natália e o artigo que eu vou apresentar para vocês hoje é Literacy Development in Early Childhood Education, Advanced from a Reading and Writing Program. É uma parte da minha tese e é um trabalho em conjunto com a Cristine Pinto e o Vladimir Ponchek. Então, qual que é a motivação qual que é a motivação do nosso estudo? É muito bem documentado, né, na literatura a importância, né, da aquisição de determinadas habilidades durante a primeira infância, né? E, por exemplo, né, o que a gente pode observar é que habilidades de leitura, habilidades de leitura observadas já bem no início do processo de aprendizado, né, se mostram como importantes preditores, né, dos resultados futuros de leitura dos indivíduos, né? E a grande preocupação, né, nessa seara é que a aquisição das habilidades cognitivas entre crianças de diferentes, né, status socioeconômicos varia muito, né? Esse gráfico abaixo, ele busca mostrar um pouco dessa desigualdade, né? Ele mostra, né, que o gap, né, que a desigualdade entre, né, do acúmulo, né, de palavras, né, no vocabulário, entre crianças de diferentes status socioeconômicos, né, já é um tanto relevante aos 3 anos de idade. Né? E o que a literatura mostra também é que esse gap, né, essa desigualdade que pode ser vista aqui muito cedo, ela geralmente tem efeitos, né, ao longo, né, durante boa parte da vida dos indivíduos, né? Então, qual que é o papel, né, das intervenções na primeira infância nesse contexto, né? A literatura também reconhece, né, que intervenções na primeira infância são mecanismos relevantes para reduzir essas desigualdades, né? E elas tendem a ter um melhor custo-benefício, né? Porque, tipo, as habilidades que você adquire em uma etapa, elas auxiliam, né? E são importantes para as habilidades que você vai adquirir na etapa seguinte, né? Então, esse encadeamento, né, faz com que intervenções precoces, né, tenham um retorno maior, né? Um exemplo, né, tipo, dessa, né, tipo, da importância, né, das intervenções na primeira infância, né, por exemplo, duas das intervenções, né, mais bem-sucedidas, né, e documentadas, né, feitas com crianças, né, vulneráveis na primeira infância, né, como o Perry Preschool e o Abecedarian, eles mostram, né, os estudos mostram efeitos positivos dessas intervenções até a idade adulta dos participantes, né? E estudos recentes mostram efeitos positivos, né, inclusive inter e intrageracional desses participantes, né? Então, aí, né, o papel das intervenções na primeira infância. Com relação aos programas, especificamente aos programas de letramento, sim, existem já programas de letramento, né, implementados, né, e avaliados, né, ao redor do mundo, né, com foco, né, implementados na pré-escola, né, e com foco nas crianças vulneráveis, né, e que encontram efeitos positivos, né, em determinadas medidas, né, como identificação de palavras, né, alguns testes de escrita, etc. Mas até onde a gente consegue ir, esses programas guardam uma diferença bem relevante em relação ao programa que a gente analisa no nosso estudo, né? Especialmente, né, no que se refere ao conteúdo pedagógico, praticamente todos eles são focados em leitura, especificamente em leitura, apenas um deles trata de alguma coisa de escrita, né? Tem alguma atividade de escrita, mas não é protagonista, e também na forma de implementação, né? Todos esses programas, o treinamento é direto com o professor, que fica responsável por desenvolver atividades bem específicas e estruturadas com as crianças, com os alunos, né? E vai ficar bem clara a diferença, então, né, dessas duas coisas que eu falei, né, do conteúdo pedagógico e da implementação, quando eu apresentar melhor os programas. Mas, então, eles guardam uma diferença bem relevante em relação ao programa que a gente analisa aqui.
E com relação ao contexto brasileiro, né? Dentro desse cenário todo, né? Qual que é o contexto brasileiro, né? Os dados mostram, né, que no Brasil a gente tem uma defasagem muito grande, né, na aquisição de determinadas habilidades cognitivas, realmente já no início do processo de aprendizado, né? Os dados da avaliação de alfabetização de 2016, que é o ano da implementação do nosso projeto, né, mostram que no Brasil 55% das crianças do terceiro ano das escolas públicas já apresentavam alguma insuficiência no conhecimento de leitura e 34% das crianças apresentavam insuficiência nas habilidades de escrita para a sua faixa etária, né? Para a gente ter uma noção também das desigualdades educacionais, né? A gente não tem dados específicos nesse início para comparar educação pública, né, e educação pública e privada, mas o que a gente pode ver, né, só para nortear, é que na região norte, por exemplo, que é uma das mais pobres do Brasil, esses números já se tornam 70%, né, das crianças, né, da região norte teriam conhecimento insuficiente em leitura e 53% habilidades insuficientes em escrita, enquanto no sudeste, que é uma das regiões mais ricas, né, esses números seriam 44% para leitura e 21% para escrita, ou seja, né, dentro das escolas públicas, só considerando, né, diferenças regionais, né, e estados com diferenças regionais em relação à renda relevantes, já mostra um gap muito grande, né, uma desigualdade muito grande educacional no Brasil, né. Com relação aos programas de letramento no Brasil, a gente sabe também que existem outros programas de letramento que já foram implementados na pré-escola, de escolas públicas, mas até onde a gente sabe não existe nenhuma avaliação estruturada para acessar, né, para avaliar os efeitos desses programas, né. Então, né, dentro de todo esse contexto, né, da relevância, né, da aquisição de habilidades de educação infantil e do papel, né, das intervenções aí já cedo, né, no desenvolvimento, o nosso objetivo é estimar o impacto de um programa de leitura e escrita que foi implementado em 2016 em pré-escolas, em pré-escolas de escolas públicas brasileiras, né? E o que é, né, esse programa de leitura e escrita que a gente está analisando, né? O programa dele, o objetivo dele, né, é reforçar políticas públicas, né, oferecendo treinamento técnico e pedagógico para todos aqueles, né, que são os responsáveis por prover a educação de crianças entre 4 e 5 anos e 11 meses de idade, né. Então, o treinamento, ele tem a intenção de atingir todos os profissionais envolvidos, né, na educação pré-escolar. Por quê? Porque ele busca, com isso, mudar a cultura, né, de ensino com a mudança das práticas pedagógicas de leitura e escrita, né? Então, a metodologia é desenhada, né, como através, né, tipo, de um treinamento em cascata, né? Os consultores do programa, né, os especialistas, ficam responsáveis por treinar técnicos da Secretaria de Educação, né? Então, um técnico para cada município, né? Esses técnicos, por sua vez, né, que são os responsáveis por treinar os diretores e os coordenadores pedagógicos das escolas. E os diretores são os responsáveis por treinar os professores, né? Dessa forma, né, a intenção dessa metodologia é criar um ambiente sustentável, né, no médio e longo prazo, para que o trabalho tenha continuidade mesmo depois que o programa se encerrar. Então, não sendo só com o professor, então, mesmo que um professor sair, né, ou mesmo que os consultores não estejam mais lá, né, a intenção é mudar a cultura mesmo das práticas, né, de leitura e escrita, para que no médio e longo prazo o trabalho possa continuar, apesar de já ter passado o momento específico né, da implementação do programa, né? E em 2016, a temática, né, do programa implementado, então, foi a aproximação da leitura e a cultura escrita, né, para crianças em idade pré-escolar, ou seja, a leitura escrita como protagonistas aí do programa, né?
Então, a nossa amostra, né, é uma amostra aleatorizada, né, que é a amostra de estudo é composta por 88 escolas, né, de educação públicas de educação infantil de 9 municípios brasileiros, né, e qual que foi, né, o método de amostragem para a gente chegar nessas 88 escolas, né. Primeiro foram excluídas todas as escolas rurais e mantida apenas uma escola por diretor, porque um diretor pode ser responsável por mais de uma escola. Então, para evitar spillover, foi mantida já de início só uma escola por diretor, né? Já que ele é um ator, né, importante aí dentro do programa, né? Dessas escolas, elas foram pareadas dentro de cada município, de acordo com o número de alunos, né? De acordo com o tamanho da escola, vamos dizer assim. E de todos esses pares, né, por uma questão de orçamento, 44 pares foram sorteados, 44 pares foram sorteados para fazer parte do estudo. E dentro de cada um desses pares, uma das escolas foi sorteada para fazer parte do tratamento e uma das escolas permaneceria, então, no grupo de controle, né? O programa foi implementado nas escolas do grupo de tratamento durante o ano letivo de 2016 e para fazer, né, a avaliação, né, dos possíveis efeitos desse programa foi realizada uma coleta de dados ao final do ano letivo, entre outubro e novembro de 2016, né? E para, né, avaliar os possíveis impactos, né, quais as medidas, né, quais os instrumentos foram aplicados para as crianças, né? Foram aplicados aos alunos 4 instrumentos. 3 deles, né, esses 3 foram aplicados para todas as crianças, né? Então, para todas as crianças foi aplicado, né, o PPVT, o instrumento, né, para acessar vocabulário receptivo, um teste de leitura com 2 subtestes, né, compostos por 2 subtestes, né, para acessar habilidades de leitura e um instrumento de escrita composto por 2 subtestes para acessar habilidades de escrita, né? Além disso, o quarto teste ele foi definido por sorteio entre 2 testes, ou seja, metade das crianças, né, além daqueles 3, fizeram, né, foram aplicados a elas o vocabulário, um teste de vocabulário expressivo, e para outra metade delas, um teste de habilidades de pré-letramento para acessar a habilidade de linguagem, memória e atenção. E além disso, também foram aplicados questionários socioeconômicos para os pais, professores e diretores das escolas envolvidas, né? Então, para a gente fazer ter um overview, né, tipo, da nossa amostra, né, como eu disse, né, no nosso estudo, né, foram coletados dados de 88 escolas, né, de educação infantil, dos alunos. Então, na nossa amostra original, né, em geral, a gente tinha, né, 389 observações, né? Então, era formada por esse número de estudantes. Só que nem todos eles responderam todos os testes, e nem todos os pais responderam o questionário, né? Então, para nossa análise principal, né, e para ficar uma coisa mais homogênea, a gente manteve considerou como amostra apenas as crianças que tinham pelo menos informação para os 3 testes que foram aplicados, né, para todas as crianças, e mais informação sobre sua idade, né, que a gente vai fazer uma análise de efeitos heterogêneos, né. Isso nos deixou com uma amostra de 3.259 alunos, né. Essa análise, essas 2 outras informações, é porque a gente faz testes de efeitos heterogêneos considerando informações dos questionários de professores e diretores. Então, a gente também analisou um pouco a amostra de alunos que a gente fica com essas informações. Mas, basicamente, como a gente perde alunos em relação à nossa amostra original, a gente fez um teste de atrito diferencial, né, para ver se a gente perde, se tem diferença, né, no número de alunos que a gente perde do tratamento e do grupo de controle, e não tem nenhuma evidência de que a gente tenha atrito diferencial. Também com as informações, né, com as informações disponíveis para a gente só teve uma coleta de dados, a gente procurou fazer um teste de atrito seletivo, né, entre a amostra original e a amostra que a gente considera para nossa análise
principal. E a gente também não encontra, né, nenhuma, dentro do que a gente consegue ver, nenhuma evidência de atrito seletivo para nenhum dos outcomes, né? E por fim, dentro dessas análises preliminares, né, como a gente fez, né, uma avaliação aleatorizada, a gente foi né, checar o balanceamento, né, entre tratado e controle em algumas características observadas, né? Como a nossa aleatorização foi realizada no nível da escola, primeiro a gente testou esse balanceamento, né, com informações do censo escolar para o ano anterior, né, para 2015, e a gente não tem nenhuma evidência conjunta aqui, né, de diferença entre o grupo de tratamento e de controle, considerando só as características da escola. A gente também fez, né, esse teste de balanceamento, considerando só características dos alunos, e também a gente não teria nenhuma evidência de diferença, né, entre esses grupos, mas quando a gente considerou características de escola e alunos conjuntamente, aí algumas características, né, algumas diferenças aparecem, e também a gente não pode conjuntamente, né, rejeitar que alguma evidência de diferença entre esses grupos. Então, a gente vai manter essas características no nosso no modelo que a gente vai analisar. Com relação ao nosso modelo econométrico, né? A gente utilizou o modelo econométrico, né? Que considera os possíveis, né? As possíveis variáveis de resultado padronizadas, né? Então, os resultados de cada um dos testes, né? Que eu mencionei, padronizados, né? Contra uma ADAME de tratamento, né? As características da escola e dos alunos, né, que eu mencionei que nós íamos manter no nosso modelo, e também incluindo um conjunto, né, de dummies de pares de escolas, né, já que as escolas, né, foram pareadas, né, e o sorteio foi feito dentro dos pares. O que os resultados mostram para a gente é que as crianças das escolas tratadas, né, performaram, né, tiveram resultado melhor em praticamente todos os resultados, né, as variáveis de resultado analisadas, né. Os resultados em negrito, né, como a gente tem muitas variáveis de resultado, nós fizemos, né, nós calculamos o p-valor ajustado para múltiplos testes de hipótese. Então, os resultados em negrito significam, né, que nós encontramos p-valores pelo menos que a gente pode, né, pelo menos de 10%, né? Então, se a gente pode manter ou não com os valores, né, nossos resultados com os p-valores ajustados, né? Mas a gente chama especial atenção ao teste, né, de leitura, né, de uma parlenda, né, de identificação das palavras de leitura de parlendas e de escrita de palavras, porque a gente fez, né, só uma questão de tempo, né, eu não vou passar para o outro slide agora, mas a gente fez alguns testes de robustez, considerando outras amostras, ou especificações sem controles, etc., e o resultado desses dois testes são os que se mantêm mais robustos, né, a todas as especificações que a gente considera, né? Então, são nossos principais resultados aqui dentre todos, né? Além, né, dessa análise geral, a gente buscou analisar a possível presença de algum efeito heterogêneo, né? Então, primeiro, nós analisamos, né, se a intensidade do tratamento era importante, né, para os resultados. E o que é a intensidade do tratamento aqui? Né? A gente perguntou no questionário de diretores qual que era a frequência, né, com que o técnico da Secretaria de Educação, que é o treinador principal, né, fazia a supervisão das atividades, né, fazia a supervisão dos trabalhos. Se a resposta foi uma vez por mês ou mais, a gente considerou que era um tratamento intensivo. Se foi outra coisa, simplesmente um tratamento regular. Né? Os resultados que chamam a atenção, principalmente se a gente olhar, né, para as habilidades de escrita e leitura, é que parece que a intensidade do tratamento, ela é importante, né, para os resultados de escrita, mas apenas o tratamento regular
já seria, né, relevante para os resultados de leitura, né? A nossa hipótese, uma das nossas hipóteses para essa diferença, é que práticas de leitura já são muito comuns, né, e muito difundidas nessa fase escolar, enquanto práticas de escrita são menos comuns e às vezes até mais polêmicas nessa fase escolar. Então, né, a construção dessas práticas e a mudança da cultura em relação a essas práticas pode requerer, né, um envolvimento maior, uma intensidade maior do que com relação às práticas de leitura, né? Também... Oi, pode falar. Só alcançou 20 minutos. Tá, não, já estou indo para o final. Também com relação a possíveis efeitos heterogêneos, a gente analisou se a infraestrutura da escola era importante, né? E apesar, né, se a gente considerar o p-valor ajustado, apenas o resultado, né, em relação ao PVT, né, que era o teste de vocabulário receptivo, né, se mantém estatisticamente significativo, mas se a gente olhar a direção, né, dos outros resultados em relação à escrita e leitura, também parece que vai um pouco de encontro à nossa hipótese anterior com relação à intensidade, né? Então, talvez também pode ser um pouco nessa direção de que o desenvolvimento das práticas, né, de escrita dependam mais, né, de um maior esforço, de maiores recursos do que de leitura, que eventualmente já são práticas um pouco mais difundidas nessa fase escolar. Por fim, aí só por uma questão de tempo, eu vou passar mais rapidamente, a gente fez mais análise de efeitos heterogêneos com relação à experiência, né, considerando a experiência dos diretores, experiência e escolaridade dos professores e idade dos alunos. E só para ser mais rápido, porque nesses casos a gente não encontra nenhuma evidência robusta, né, de diferenças, né, de efeitos heterogêneos, considerando essas características, né. Então, na verdade, as conclusões, né, um resumo, né, das conclusões principais do nosso estudo até aqui é que sim, parece que o programa, né, tem um efeito positivo, né, nas performances dos alunos, especialmente em medidas de leitura e escrita, e os resultados também sugerem que a intervenção, né, que os efeitos da intervenção nas habilidades de escrita pode depender de uma forma mais efetiva da intensidade do tratamento, da infraestrutura da escola, porque eventualmente, né, a mudança da cultura, né, das práticas escolares nessa fase escolar para as práticas de escrita possam exigir um esforço maior do que as práticas de leitura. Então, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, espero não ter estourado o tempo. Excelente, acho que está no tempo. Pessoal, a gente tem 7 minutos para perguntas, por favor, fique à vontade. Bem, eu tenho uma pergunta. Natália, vocês investigaram algum mecanismo associado a esses efeitos, tipo alguma questão relacionada, ou mesmo questão de heterogeneidade relacionada a características da escola ou características da família da criança? Da família nós não analisamos, né? Na verdade, a gente tem um retorno pequeno, vamos dizer assim, dos questionários dos pais, né? Então, a gente perde muita informação, ainda mais se a gente quiser usar informações mais específicas, né? E da escola a gente só analisou a questão da infraestrutura mesmo, né? Esse efeito heterogêneo de infraestrutura, a gente fez um fator, né? Uma análise, tirou um fator, né? Através de uma análise fatorial com as características de infraestrutura da escola e construir uma dummy, né, de alta infraestrutura e baixa infraestrutura, se essa escola, né, tivesse o valor do fator acima ou abaixo da mediana, mas foi a única análise considerando características de escola que a gente fez, né.
uma ressalva, né, que eu até não fiz aqui, é que esses efeitos heterogêneos a gente queria explorar mais e entender exatamente se tinha alguma diferença, mas os nossos efeitos heterogêneos não são aleatorizados, né? A nossa intervenção é mais essas características, né, que a gente usa para os efeitos heterogêneos, não, né? Então, eles têm, a gente tem um pouco essa limitação aí também para explorar os efeitos heterogêneos. Sim, excelente. Outra questão, a amostra, ela é representativa nacionalmente, se vocês fizeram a escolha da amostra por região, representativa por região, algo do tipo? Não, os municípios, né, eram os municípios que a gente tinha mais acesso para a implementação do programa, né, que os responsáveis pela implementação do programa tinham um maior acesso, né, e uma maior disponibilidade. Mas a gente ainda vai fazer uma análise, né, das características dessas crianças, a gente pode fazer uma análise das características dessas crianças, né, e a gente pretende em relação ao Brasil aí para a gente poder comparar isso, né? Nossa amostra, como é que ela fica dentro do contexto brasileiro. Sim. Um importante talvez essa questão da heterogeneidade em nível regional, acho que deve ter muita, porque provavelmente o programa ele não é implementado da mesma forma nas regiões, depende principalmente se tratando de programa um programa que seja implementado pelo município, realmente pode ser um fator importante. Mais alguém tem alguma outra pergunta? Então, acho que podemos passar para o... Sim, então, agradecer a Natália, um estudo bastante relevante e de altíssima qualidade. Nós vamos passar agora para a apresentação do Daniel Duque, da FGV Rio, da EPGE, Early Schooling, Maternal Labor Market Outcomes, Evidence from New School Entry Policy, using exact date of birth in Brazil. Daniel, fique à vontade. Maravilha. Eu já posso compartilhar aqui a tela, né? Deixa eu então fazer isso aqui. Vocês estão vendo aqui? Tudo certo? Ou estão vendo outra tela? Perfeito, aqui. Não, beleza. Bom, muito obrigado a todos. Esse artigo aqui eu escrevi... Ia botar em de agosto aqui, já comecei mal. Mas é porque eu apresentei eu fiz a mesma apresentação em agosto, por isso que tá assim. Bom, esse artigo aqui eu escrevi em parceria com o Gabriel Nemertanori, que está aqui assistindo a gente também. Diretamente da praia, pelo que eu soube. Enfim, esse artigo, como vocês vão ver, ele busca, né, estimar... ele se relaciona com a questão do child penalty para mães e faz uma pequena discussão para pais, usando justamente uma nova regra de data de nascimento para entrada na escola, que foi introduzida pelo STF em 2018 e entrou em vigor a partir de 2019. E a gente vai estimar quais são, a partir dessa regra arbitrária, a gente vai estimar quais são os efeitos de ter um filho no ensino fundamental para mães, e a gente vai passar um pouco na discussão para pais também, e um pouco desse gender gap, né? Vamos lá. Basicamente, o abstract está falando justamente o que eu falei para vocês. A gente usa, né, os dados longitudinais da PNAD contínua, que felizmente tem dado de data de nascimento de todos os indivíduos entrevistados, e faz uma entrevista para cada domicílio por 5 trimestres seguidos, de modo que permite que a gente use efeitos fixos numa abordagem, né? Além da abordagem de uma regressão de continuidade, a gente também usa uma abordagem de event study com efeitos fixos, né?
Eu dei uma pequena olhada, mas todo mundo aqui é português speaker, né? Não tem ninguém que... Ok. Enfim, a gente encontra efeitos bastante significativos e positivos em dados de mercado de trabalho e de renda do trabalho para mães que têm os filhos matriculados nas escolas, em, em escolas de ensino fundamental, principalmente no segundo trimestre. A gente vai argumentar por que a gente acha que isso é impertinente, que faz sentido. E a gente está comparando com mães que tiveram filhos logo depois, né, logo depois de 31 de março, que foi estabelecido como a data de nascimento, que seria a data corte para você entrar no ensino fundamental antes da idade mínima, né? Então vamos lá. Bom, não só, né, oferta de trabalho, mas todo tipo de outcome em geral de mercado de trabalho de mulheres, ele é menor do que, em média, do que de homens, apesar de que indicadores educacionais, como anos de estudo médio, enfim, hoje em dia são maiores, né, para cohortes mais jovens. Isso é uma realidade em diversos países em desenvolvimento, especialmente América Latina, e Brasil não é diferente. Há diversas teorias de por que há esse gender gap, né, no mercado de trabalho, sendo que as normas, né, de gênero, né, gender norms, eles costumam ser vistos como algo importante nesse processo, principalmente em relação à responsabilidade de cuidar dos filhos, né? Que é o que a gente chama de child penalty. Quando um casal tem um filho, as mulheres geralmente apresentam o início do gap em relação aos pais dessas crianças, né? Então, desse modo, pode-se esperar que você expandir a educação, né, a provisão de educação pública para crianças, ele pode ter um efeito positivo. Mas a questão é, isso também poderia beneficiar pais, enfim, isso é uma discussão também possível. Bom, em 2013, né, o Brasil aprovou a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, enfim, estabeleceu diversas regras, regras de provisão pública de educação, estabeleceu que a idade de 4 anos deveria ser, a partir dessa idade deveria ser universalizada a educação pública. No entanto, ainda há muito limite na oferta de vagas, né, em creches e pré-escolas, na educação infantil em geral. Bom, em 96 a gente teve a institucionalização de 9 anos no ensino fundamental, em que as crianças devem entrar a partir da idade de 6 anos. No entanto, como as famílias têm que matricular as crianças, né, até ou o final do ano anterior, ou o início do ano escolar, muitas crianças não têm ainda a idade mínima, de modo que vários municípios e estados eles legislavam no que a gente chama de data corte, né, no data de nascimento, na qual a criança poderia entrar antes da idade mínima, dado que ela chegasse a essa idade mínima até uma certa data. Em 2010, né, o Conselho Nacional de Educação do Brasil ele estabeleceu o 31 de março como uma política nacional como essa data corte para a entrada de crianças na escola. No entanto, essa decisão ela não tem poder legal, ela não tem, de modo que os estados e municípios continuarem legislando. Vários municípios, tipo, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, ele tinha uma regra que se a criança fizesse 6 anos, até qualquer momento do ano escolar ele poderia ser matriculado, enfim. Alguns estados usavam, né, 31 de março como decidido pelo Conselho. Se não me engano, o município de São Paulo usava 30 de junho, enfim, isso costumava variar bastante. Tinha estados e municípios que usavam abril.
No entanto, em agosto de 2018, o STF ele definiu que 31 de março seria de fato seria data corte com poder de lei, em que você não pudesse, não há mais possibilidade, né, de julgamento, de tentativa de mudar essa regra, né, a partir de então. Então, em outubro de 2018, o Ministério da Educação ele criou essa portaria, né, que justamente retificava essa data corte e estabelecia diversas regras aí para seguir, que demandava que as instituições de ensino público seguissem, as privadas também, não, privadas também, seguisse essa data. Com isso, a gente consegue explorar essa descontinuidade na probabilidade, né, de estar matriculado no ensino fundamental. A gente ainda vai precisar de um tempo, né, para saber quais vão ser os efeitos sobre as crianças, porque justamente essa lei acabou de ser aprovada, foi 2 anos atrás, mas a gente pode ver quais são os impactos sobre as mães dessas crianças desde já e os pais também. A gente faz isso, então, explorando essa regra com duas abordagens empíricas. Uma é o RDD, bem padrão, uma regressão de descontinuidade, e também a gente usa um event study com efeitos fixos. A ideia do RDD é justamente a gente performar um fuzzy RDD, ou seja, a gente estima um primeiro estágio da probabilidade da criança estar matriculada no ensino fundamental. E a gente usa justamente, a gente compara crianças que que nasceram logo antes com crianças que nasceram logo depois de 31 de março. E isso, obviamente, a gente vai usar um kernel triangular para botar um peso maior para crianças mais próximas da threshold, né? E estimando, né, esse efeito esse efeito sobre a probabilidade de estar matriculado ou não, a gente usa esse coeficiente como justamente uma variável instrumental para estimar o efeito de ter um filho matriculado no ensino fundamental sobre as mães, sobre outcomes de mães, e também de pai que a gente faz, que é o de renda. A gente vai chegar lá. Como vocês podem ver, o efeito ele é bastante graficamente visível. A gente tem aqui crianças que nasceram logo antes, logo depois de 31 de março, e aqui a proporção das que estão matriculadas no ensino fundamental. Como a gente pode ver, há um jump bastante demarcado no zero, que é justamente o 31 de março. Isso aqui é o segundo trimestre da penalidade contínua. Acho que eu mostro isso para todos os trimestres logo em breve. Além disso, a gente também vai usar esse event study com efeitos fixos, essa abordagem que basicamente a gente aproveita que a gente tem um painel, né? A gente tem domicílios que são entrevistados por 5 trimestres, e a gente vai usar a gente vai estimar basicamente o efeito de ter crianças que nasceram logo antes de 31 de março a partir do ano enfim, em cada trimestre em relação ao trimestre de 2018, no terceiro trimestre de 2018, e a gente vai ver que vai haver um jump a partir de 2019, né? O único problema dessa análise é que a gente não consegue usar um efeito, pelo menos nessa abordagem, a gente não usa um efeito ainda de fuzzy, né? Como a gente faz no RDD, né? A gente está pegando aí basicamente uma forma reduzida. Os dados que a gente usa, talvez seja bem lento, né? Vamos tentar acelerar. A gente usa a penalidade contínua, como eu já descrevi bastante. São 5 trimestres que, enfim, a gente usa na abordagem do RDD. A gente vai mostrar dados de terceiro trimestre de 2018 para quarto trimestre de 2019.
E no Event Study a gente usa de 2018.3 para 2019.3, porque justamente é o limite que a gente tem. Isso aqui são dados descritivos, isso aqui vale mais a pena para quando eu estou apresentando para fora, né? Vocês devem conhecer tudo isso, basicamente em médias. Aqui eu estou mostrando, basicamente fazendo um balance check, estou vendo se há alguma diferença de covariadas entre o threshold, nosso threshold que a gente usa, né? Ver se se as mães e os domicílios são diferentes entre os dois grupos. Como vocês podem ver, a gente não vê nenhuma diferença sistemática relevante. E aqui eu tenho o primeiro estágio, que justamente está pegando aqui terceiro trimestre de 2018 até quarto trimestre de 2019. Como vocês podem ver, a gente tem aí um salto da probabilidade, né, de você ter um filho no ensino fundamental a partir do primeiro trimestre de 2019. Esses resultados aqui, a gente está já reportando a estimativa o coeficiente do fuzzy, né, do segundo estágio, agregando todas as penalidades contínuas de 2019, todos os trimestres, né? Ou seja, a gente está pegando primeiro, segundo, terceiro, quarto. Como tem muito dado disponível, como tem muitas observações disponíveis, a gente consegue usar um bandwidth bem pequeno, uma janela bem pequena entre de data de nascimento, né? Ou seja, a gente está comparando aqui relativamente crianças que nasceram 15 dias antes de 31 de março, com crianças que nasceram até 15 dias depois de 31 de março. E a gente encontra efeitos bastante significativos em employment status, employment rate, ou seja, essa primeira regressão é uma dummy de estar ocupado em relação a não estar ocupado mesmo se você estiver só fora da força de trabalho. Enquanto que o segundo, você está selecionando para apenas mulheres que estão na força de trabalho, ou seja, ocupadas e procurando emprego. A gente também encontra efeito, a gente encontra efeito de horas trabalhando, e aí isso inclui a margem intensiva e extensiva. Quando a gente olha a margem intensiva, a gente não encontra efeito. Taxa de participação, por incrível que pareça, né, isso foi uma surpresa para a gente não encontrou efeito. E aí, quando a gente olha o efeito da renda, né, é um efeito gigantesco, mas ele é gigantesco, parece não surpreender muito, né, isso aqui é o ponto de log, o que é gigantesco, de fato, mas é porque também está incluindo aí a margem extensiva, ou seja, está incluindo mulheres que antes tinham, está incluindo mulheres que têm renda zero, né, então faz sentido que fique gigantesco. Enquanto que para pais não há, né, efeito significativo. Enfim, basicamente esse é o primeiro resultado. Aqui a gente nessa regressão, né, a gente tem todos os controles que estão aqui, só que substituindo de região por de estado. Ou seja, a gente está, ao invés de botar estado da região do Centro-Oeste, a gente está botando Mato Grosso do Sul e Goiânia, né, e Distrito Federal, obviamente. Enfim. Quando a gente olha aqui por trimestre, os resultados mais aparentes eles se encontram no segundo trimestre. O segundo trimestre ele é o que mostra mais efeito. No primeiro trimestre a gente tem até algum efeito na margem intensiva de horas, o que ainda é interessante. Mas realmente o que a gente encontra aqui no emprego, taxa de emprego, horas trabalhadas, enfim, e até um pouco da taxa de participação, ainda que é 10%, né, também no segundo trimestre. No terceiro, quase tudo vai embora, a não ser taxa de emprego, isso aí é só que está na força de trabalho, e isso é 10%. E aí, no quarto trimestre, tudo vai embora. Quando a gente olha para a renda, é parecido a história, né? Para mulheres, a renda realmente aumenta aqui no segundo trimestre, ainda tem um pouco no terceiro trimestre, mas é menos significativo e também desaparece no quarto. Por que a gente acha que isso faz sentido? Porque, basicamente, quando a gente pega o primeiro trimestre do ano, a gente tem um mês e meio em que há férias, né? Que as crianças não estão de férias. O terceiro trimestre a gente tem as férias do meio do ano
E no quarto trimestre a gente também tem no final o início das férias de verão. Enquanto que no segundo trimestre, que é basicamente abril, maio e junho, a gente tem os 3 meses com renda, não, 3 meses com as crianças na escola. Usando a abordagem de efeitos fixos, né, com o Event Study, a gente encontra resultados bastante parecidos. Esse gráfico aqui é o primeiro estágio, ou seja, as crianças estão na escola, como você pode ver, isso há um pulo, né, bastante significativo, e até com um coeficiente ligeiramente maior do que na RDD. A gente encontra efeito de novo para emprego, para employment rate, para horas de trabalho e para renda. O interessante aqui é que nesse Fixed Effect a gente encontra efeitos mais permanentes, né? A gente encontra efeitos no ano todo, né? Pelo menos para o terceiro trimestre, para emprego e para taxa de emprego, mas para renda, por que parece, a gente só encontra efeito também no segundo trimestre. Então, os resultados são razoavelmente robustos, a meu ver. Bom, isso aqui é basicamente, eu estou repetindo o que eu falei para vocês, inclusive a questão do segundo trimestre, porque tem maiores efeitos. Aqui é uma extensão recente que a gente tem feito. A PNAD contínua, ela tem na quinta entrevista, ou seja, a última do domicílio, a PNAD contínua, ela também tem perguntas no questionário sobre trabalho doméstico, ou seja, com horas, trabalhos que você faz em casa, né, basicamente. A gente não consegue usar a abordagem de Event Study com efeitos fixos, porque é tudo quinta entrevista, mas a gente consegue performar o RDD. E aqui a gente vai mostrar efeitos do segundo ao quarto trimestre, basicamente, agregando o segundo e quarto trimestre. Mas se você mostrasse o primeiro também junto, não faria muita diferença. Mas a gente argumenta a gente acredita que incluir só do segundo ao quarto, ele é um pouco mais, digamos, um efeito tende a ser maior justamente porque o primeiro trimestre, metade dele são férias, né? Enfim. Mas os efeitos são muito parecidos que eu também incluí no primeiro. Aqui, como vocês podem ver, tem um resultado bastante interessante. O questionário ele pergunta quando você gasta tempo cuidando de crianças de 0 a 14, você gasta algum tempo cuidando de pessoas de 15 a 59, você faz algum trabalho de housewifery, eu não sei se vai melhor a tradução para isso, a gente acabou de incluir essa tabela. Seria de trabalho doméstico em geral, né, de cuidados com a casa, enfim. Aqui você cuida de alguém, enfim. Se você alimenta, arruma ela, enfim. Aqui se você lava roupa, é basicamente isso. E no final a gente ainda tem um indicador que é manutenção de appliances, né, de eletrodomésticos, enfim, de carros, que é o único indicador de trabalho doméstico em que homens geralmente apresentam uma média maior, né, que afirmam que fazem isso, né. O que é interessante aqui? Só um minuto. Você alcançou 20 minutos da apresentação, acho que é mais ou menos 5 minutos aí. Tá, eu tô realmente acabando. O que a gente encontra aqui são basicamente efeitos negativos. As mulheres declaram, isso aqui é tudo para mães, tá? Mulheres declaram que passam menos tempo cuidando de crianças, de 0 a 14. As de crianças de 15 a 59, pessoas de 15 a 19, né? Não mostra nenhum efeito, que é esperado, porque nenhuma delas está indo para a escola. Você também... No housewifery, né, você tem uma queda a 10%, quando você olha horas, né, que inclui o mais intensivo e extensivo, também cai, tudo é significativo. O que é interessante aqui é que nesse último indicador, em que homens têm uma média maior do que mulheres, as mulheres aumentam, né, o tempo, né, aumentam, na verdade, a proporção de mulheres que fazem isso, né. Então,
eu não sei muito bem o que sugere, a gente está discutindo isso, pode ser que sugira que realmente gender norms estão mudando, alguma coisa nesse sentido. Quando você tem um filho que vai para casa, alguma coisa assim, as mulheres mudam o poder de barganha, enfim, mudam realmente a gente ainda não sabe muito bem como interpretar isso. Aqui a gente faz alguns robustness checks, isso aqui é só o primeiro estágio, quando você desloca o threshold, nada, a gente não tem nenhum efeito. Isso aqui a gente faz um McRae test, isso aqui é a visualização gráfica, né, da frequência de crianças, né, por data de nascimento. Mesma coisa, só que num gráfico mais visual, né, enfim. E por trimestre, basicamente nada muito diferente. Esse aqui é o McRae test, nada significativo, bem longe disso, na verdade. E, enfim, as conclusões basicamente são essas. A gente ainda está investigando, né, quais são os mecanismos, se é só a menos demanda por cuidado de crianças. A gente gostaria de saber se empregadores têm um efeito sobre isso, se os empregadores saber que as crianças, os filhos das mulheres estão na escola, né, estão no ensino fundamental particularmente, se isso tem alguma diferença. Que tipo de emprego muda, isso a gente já começou a fazer, a gente encontra efeitos mais fortes em empregos formais, o que é interessante. E se a gente tem algum efeito negativo para crianças, né, enfim, mas isso a gente só deve saber realmente mais tarde, quando a gente puder, quando as crianças crescerem, a gente puder comparar aquelas que nasceram logo antes, logo depois, de 31 de março. É isso, muito obrigado. Parabéns, Daniel, um trabalho excelente. A gente tem aí, eu acho que uns 7 minutos para perguntas. Alguém dos participantes tem alguma pergunta ao Daniel? Por favor, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta, posso fazê-la? Sim. Oi, Daniel. Uma coisa que eu estava pensando, uma coisa que eu sempre falo com RDD, porque eu acho que é uma coisa que deveria ser mais utilizada. Uma coisa muito bacana do seu contexto é que o threshold do RDD é uma variável de policy. Inclusive, você começa explicando que ele já foi modificado várias vezes. E aí uma pergunta que não sei se é interessante seria se aumentar ou diminuir esse threshold aumenta ou diminui o efeito sobre o trabalho da mulher. E uns anos atrás começaram a ter papers teóricos falando como estimar o efeito da mudança do threshold no RDD. E aí talvez seja uma ideia legal para uma futura pesquisa, eu vou te mandar o paper depois. Então é aquelas coisas mais comentário do que pergunta mesmo, eu sei que... Mas esse pelo menos é mais construtivo, não é aquela coisa de estar o joelho da pessoa e falar se o standard error está errado. Acho que é uma coisa que você pode fazer aí. Eu te mando no chat o paper certinho, um paper do Liubo e da Dong, e acho que é um paper bem legal assim, para usar com RDDs em geral. Só isso. Perfeito. Inclusive, realmente, no começo eu estava tentando, antes dessa lei ser mudada, eu estava tentando documentar quais eram os thresholds em cada estado, cada município, enfim, não em cada município, mas enfim, nos capitais, em geral, os principais municípios, para justamente fazer uma análise parecida, mas enfim, tentando justamente explorar também essas diferenças de threshold, né? Mas aí mudou, aí tudo ficou uma coisa só, e aí, enfim, eu decidi seguir com o que ficou mais simples, né, basicamente. Mas certamente seria interessantíssimo. A questão toda é que o dado que eu estou usando ele é muito pouco estratificado localmente, né? Basicamente, eu tenho dados representativos apenas a capitais, regiões metropolitanas e resto da UF, né? Isso também limita bastante meu poder de análise. Eu estou tentando avançar, na verdade, com dados usando dados administrativos, né? E aí seria legal que aí sim eu conseguiria usar para anos anteriores com diferentes thresholds. Sem dúvida, muito legal. Eu tenho uma pergunta, mas acho que já foi respondida por você na última parte da apresentação, que era essa questão realmente de saber se esses ganhos se deram no mercado formal ou informal.
Outra questão também interessante é por tipo de ocupação, a ocupação que exige um nível de qualificação maior da mulher, se quem é que se beneficia mais dessa política. E a outra era realmente saber se você tinha feito, porque no Brasil tinha essa questão de vários estados ou capitais adotarem diferentes thresholds de data de entrada. Se você fez alguma comparação com assim, dentro da PNAD contínua, pegar exatamente estados que fizeram, assim, tinham outro threshold de fazer algum exercício comparativo, alguma coisa do tipo. A questão é que em 2019 ninguém tinha outro threshold, né? Isso só antes, né? Mas é justamente isso. Eu quero fazer isso usando dados administrativos, que aí eu consigo realmente ter uma granularidade melhor, né, localmente, né? E aí eu vou conseguir, de fato, poder comparar diversos municípios que têm thresholds diferentes. A questão toda é que, no momento, a PNAD contínua, apesar de ser uma ótima pesquisa, ela realmente não consegue entrar muito no nível municipal, né? Acho que agora a Priscila tinha levantado a mão. Eu levantei, sim. Daniel, super legal o seu trabalho. Eu queria, na verdade, só fazer um comentário, acho que vai um pouco na linha da última sugestão, que eu acho que talvez valha a pena olhar efeitos heterogêneos para mulheres com diferentes níveis de escolaridade, né? E eu imagino que você tenha massa suficiente para isso, porque a política, na verdade, o que a escola, né, o que a escola para criança pequena está substituindo é muito diferente para mães pobres e mais ricas. Então, talvez você tenha efeitos distintos aí para mulheres mais escolarizadas e menos escolarizadas. Não sei se chegou a fazer alguma coisa assim. Não, eu tinha feito isso para, na verdade, mulheres solteiras e chefes de domicílio, né? E eu tinha encontrado efeitos maiores para esses grupos. Eu não cheguei a separar por grupo educacional ou de renda, enfim, mas certamente é uma exploração, um tipo de heterogeneidade que pode importar, com certeza. Eu não incluí aqui isso porque, na verdade, eu achei que não ia dar tempo de botar, já meio que quase estourei o tempo, né? Então, mas basicamente a gente contou também efeitos maiores para mulheres que são solteiras, ou seja, não têm pais e no domicílio, né, as crianças, quer dizer, podem ter, mas não no domicílio, e justamente mulheres que são chefes de domicílio, ou seja, pode até que seja que tenha pai, mas quem se declara chefe do domicílio, responsável pelo domicílio é a mãe. Nos dois casos, os efeitos são um pouco maiores para porque trabalhar é mais importante para elas, provavelmente. Exatamente. Do que para as que não são chefes, né? Legal. Obrigada. Mais alguém? Bem, encerramos aqui a apresentação do Daniel. Excelente trabalho. Vamos passar agora para a última apresentação. Incentive for Mayors to Improve Learning, Evidence from State Reforms em Ceará, Brasil. Eu vou apresentar esse trabalho. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Um minuto só. Okay. Esse trabalho é uma parceria com dois amigos do Banco Mundial, o Wildo Lautarte Júnior e o André Loureiro. A gente focou esse estudo em duas políticas implementadas no Ceará, duas reformas bastante importantes que levaram o Estado a um ganho expressivo em termos de aprendizagem nos últimos 15 anos. Que é especificamente a política de incentivos baseada em resultados, a partir da distribuição de recursos da cota parte do ICMS,
e do Programa de Alfabetização na Idade Certa, que é uma política de assistência técnica aos municípios no tocante à questão da educação. Nesses últimos 15 anos, ou especificamente na nossa análise, entre 2005 e 2017, o Ceará ele teve um ganho expressivo em termos de aprendizagem com respeito aos estados vizinhos, certo? Como a gente pode ver no gráfico, esse ganho foi de aproximadamente 22 pontos, em média, o que representou 2 anos de progresso em termos de aprendizagem. A cada 2 anos, no caso, nós estamos nos baseando com respeito aos resultados do SAEB. O Ceará melhorou a nota média nos exames de proficiência em torno de 5,77 pontos, o que é quase mais do que o dobro da evolução observada nos estados vizinhos no mesmo período. Bem, nesse período, essas 2 políticas elas foram implementadas no Ceará, certo? A lei da cota parte do ICMS e a do PAI, elas são do ano de 2007, mas a implementação dessas 2 políticas ela não é simultânea. Então, a nossa estratégia, o objetivo da pesquisa é observar qual é o impacto dessas 2 políticas, mas também tentando separar os efeitos delas. A estratégia de identificação se baseia nessa implementação não simultânea dessas 2 políticas, tentando explorar a descontinuidade geográfica dos municípios, principalmente focando na questão dos municípios na fronteira entre Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. O que é que a gente encontra de evidência, certo? Nós conseguimos identificar individualmente o efeito da cota parte do ICMS, que é a nossa política de resultados, financiamento baseado em resultados, no qual a gente observa um aumento de 0,15 desvio padrão na nota de matemática e português, o que representa em torno de 3 meses adicionais de aprendizagem, certo? Quando essa política ela é combinada com assistência técnica aos municípios, a educação, esses efeitos praticamente dobram, especialmente para esses estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Muito do efeito que vem dessas 2 políticas combinadas, ela vem da questão do treinamento ao staff da escola, né, principalmente professores e diretores escolares, e também da provisão de material didático, né, no caso, fornecimento de material didático, que é específico, que a gente vai ver, característica específica da assistência técnica. Também a gente observa que a política de incentivo baseado em resultado, no seu início, ela teve um impacto muito grande em aumentar a desigualdade de aprendizagem, ou seja, ela beneficiou muito os estudantes com alto desempenho, que já tinham alto desempenho nos exames de proficiência. A introdução da assistência técnica educacional nos municípios, ela deu uma atenuada e, em algumas situações, ajudou também a reduzir um pouco esse gap, certo? A gente também, nesse estudo, a gente investigou alguns potenciais mecanismos, especialmente porque a assistência técnica educacional PAI, que ele se baseava na capacitação de gestores e professores, na provisão de material didático associado a uma metodologia, que era passada nesses treinamentos, e, ao mesmo tempo, com a troca de experiência entre escolas e municípios, né, a questão de premiação das melhores práticas e o acompanhamento através de um sistema próprio de acompanhamento das avaliações dos estudantes, que era feito através do SPAES. Então, o que é que a gente observa? A gente observou um aumento na probabilidade de contratação de diretores de escola por meio de via de seleção formal, após a introdução da cota parte do ICMS. Também observamos aumento da taxa de participação e da qualidade dos treinamentos de diretores de escola e professores após a oferta
após a introdução da assistência técnica educacional, aumento também da qualidade dos livros-textos, isso capturado dentro das pesquisas do SAEB, e a redução da falta de livros nas escolas, no caso, né, com a introdução da assistência técnica. Também observamos um aumento na probabilidade de professores acompanhar a correção de exercícios, deveres de casa dos estudantes, né, e passou também a cobrir, a maior proporção de professores passaram a reportar que cobriram mais de 80% do currículo escolar. No caso, né. Bem, a literatura, ela tem já uma literatura bastante substancial, investigando como esses mecanismos de incentivo podem levar a uma melhoria na educação, certo? Principalmente já estudos focando estudando mecanismos que focam os estudantes, professores e escolas, né? No caso, o nosso estudo, o foco é no município, é no prefeito, porque o prefeito ele tem a decisão sobre o orçamento, e também os municípios ele tem a obrigação de ofertar, constitucionalmente ele tem o dever de ofertar educação fundamental localmente, né, no caso. Então, o município passa a ser um agente muito importante nesse processo. E, basicamente, tanto a cota parte do ICMS como a assistência técnica, o foco dela é o município. Nós sabemos que a questão da cota parte, ela pega 1/4 da receita de ICMS do município, do estado, e redistribui para os municípios, isso é a lei federal, e desse 1/4, 25% o estado pode fazer essa distribuição de maneira discricionária. E o Estado do Ceará ele é, de alguma maneira, pioneiro, porque ele desenhou um sistema de repartição de recursos que é baseado na melhoria de indicadores de educação, saúde e meio ambiente. Então, desenhou um mecanismo que é realmente baseado em resultados, né, no caso. Já há alguns estudos que fazem essa distinção desses mecanismos em nível nacional. Eu vou passar porque realmente é um pouco extensa a apresentação. Essa formulação do esquema leva em consideração a melhoria não só o nível, em termos de nível, a posição do município, mas também a melhoria nos indicadores de aprendizagem e de alfabetização, mas também ele penaliza municípios que têm uma baixa participação nos exames de proficiência do Estado, né, feito através do SAEB, e também penalizava municípios por uma grande dispersão na questão das notas desses testes de proficiência. A recalibração que foi feita nessa política em dezembro de 2011, que veio a começar efetivamente impactar as receitas dos municípios em 2013, ela mudou um pouco essa questão da penalização pela dispersão das notas, colocando uma ideia maior de política pública, que era a questão de estabelecer um limite mínimo de aprendizagem. Então, municípios que garantiam esse limite mínimo de aprendizagem, ele tinha uma premiação maior, mas punia aqueles que estavam abaixo desse limite, no caso, né? Isso tem uma importante repercussão nos resultados da pesquisa. Já o componente de assistência técnica, ele foca na questão do treinamento e na provisão de livros, né? Casado, treinamento com material didático, focado na aprendizagem, na troca de experiências pedagógicas e premiação de melhores práticas, e na questão da avaliação contínua da aprendizagem desses estudantes. Aqui tem uma ideia da timeline que a gente utiliza, certo? Para identificar esses efeitos ao longo do tempo. A gente usa basicamente os dados do SAEB, a ciência escolar, os dados de gasto público do Tesouro Nacional, dados do IBGE. Aqui a gente tem a primeira tabela de descrição das variáveis, observando aqui o corte de estudantes 2005 2007 do SAEB,
comparando o Ceará e os municípios vizinhos dos estados vizinhos, né? Quando a política de Result-Based Finance é implementada em 2009, certo? Em 2011, quando a política ela é implementada em conjunto com a assistência técnica aos municípios, assistência técnica educacional, e 2013, 15, 17, isso para os estudantes do quinto ano da quinta série, a reformulação da política de incentivo baseado em resultado ela é implementada, mas já com a vigência do PAIC, né, no caso, da política de assistência técnica. No nono ano, a gente também tem, é um pouco diferente, por quê? Porque o nono ano foi o coorte de estudantes, ele é exposto mais tempo à política de resultados, financiamento baseado em resultado, porque o PAIC só é estendido ao nono ano lá pelo ano de 2015, certo? O PAIC ele não começou de maneira igual para todas as séries do ensino fundamental, ele começou para o primeiro e segundo ano, depois, em 2011, foi estendido ao quinto ano, e em 2015 ele foi estendido ao nono ano do ensino fundamental. Então, isso também nos ajuda a captar o efeito da implementação dessas políticas. E nas características socioeconômicas dos estudantes e dos domicílios, a gente tem um forte balanceamento da amostra em cada estágio de implementação da política, das duas políticas, né, no caso. E aqui a gente observa diferenças no desempenho dos estudantes nos testes de português e matemática. Acho que aqui a gente tem um gráfico que ele é bastante claro com respeito a isso, acho que vai ficar bem interessante. A nossa estratégia de identificação utiliza exatamente municípios da fronteira, a gente usa municípios e pelo menos, no máximo 3 vizinhos mais próximos, para ter essa fronteira, no caso, para compor nossa amostra, certo? A gente leva em consideração, no modelo, os efeitos fixos da borda, né, no caso, comparando o município da borda do Ceará com respeito ao município da borda específica do estado vizinho. A gente leva em consideração também o efeito, tendência específica de tempo de cada município, obviamente o choque, a tendência temporal, danos temporais, no caso, e a gente tem quatro parâmetros aqui que vamos levar aos nossos efeitos de interesse, né, nossa estimativa de interesse. A gente tem o efeito, antes da implementação da política de financiamento baseado em resultado, certo? O efeito da política em si, o efeito da política de financiamento baseado em resultado, mais o efeito da introdução da assistência técnica educacional e o efeito da política reformulada com o efeito da assistência técnica. Nosso parâmetro de interesse é parte da diferença desses parâmetros, né, no caso, quando a gente quer capturar somente o efeito da política de financiamento baseado em resultado, a gente toma a diferença do beta RBF com beta pré, no caso, e o efeito da política conjunta, ou seja, quando a gente adiciona o efeito da assistência técnica, a gente toma a diferença entre o efeito adicionado da resultado baseado do financiamento baseado em resultado com a assistência técnica, menos o efeito da política de financiamento baseado em resultados. E o último efeito, que seria o efeito após a reformulação da política de financiamento dos municípios. Okay? O que a gente tem é o seguinte, nesse caso, aqui é o exame de matemática, diferença do exame da nota de matemática para os estudantes do nono ano. Em 2005 e 2007, quando não havia ainda a política implementada, a gente observa aqui que os municípios fora da borda de Ceará, ou seja, dos estados vizinhos, têm uma média superior à média de Ceará. Quando a política de financiamento baseado em resultado é implementada em 2009, basicamente essa diferença desaparece, ela continua igual em 2011, mas quando você tem a recalibração da política, você começa a observar uma diferença a favor dos municípios do lado da fronteira do Ceará, e quando você implementa a política de assistência técnica
educacional, basicamente esse gap se torna ainda maior. Ou seja, você tem um efeito ainda de ampliação do Result-Based Finance quando você introduz o Teaching Assistance, né? Bem, o que nossas estimativas de linha de base que a gente observa aqui, para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, a gente observa a variação de 0,15 desvio padrão na nota, com a introdução da política de financiamento baseado em resultado, certo? Quando a gente implementa a reformulação conjuntamente com o efeito do PAIC, basicamente esse efeito dobra, certo? Aqui, para os estudantes do 5º ano, a gente não observa esse efeito com a introdução da política de financiamento baseado em resultado. Mas quando a assistência técnica municipal, a educacional, ela é introduzida, realmente o efeito é substancial, certo? E na reformulação dessa política para o 5º ano, o estudante do 5º ano, esse efeito também quase dobra, certo? Com a introdução da reformulação já condicionada à existência da política de assistência à educação nos municípios, certo? Como a nossa amostra para os estudantes do 9º ano, eles tiveram um tempo muito grande de exposição ao Result-Based Finance sem a presença do PAIC, porque o PAIC só foi implementado para essa série em 2015, a gente consegue capturar o efeito da reformulação em si em relação à lei anterior do financiamento baseado em resultado. A gente também observa um crescimento da aprendizagem dos estudantes especificamente para a reformulação da política, certo? Bem, um ponto bastante importante da política é que no início o efeito do resultado baseado em financiamento baseado em resultado, o Result-Based Finance, ele beneficiou bastante os estudantes dos quantis superiores da distribuição das notas de proficiência, né, no caso de matemática e português, certo? Ou seja, ele aumentou a desigualdade de aprendizagem. Quando o PAIC foi introduzido, então o que aconteceu foi, de certa forma, uma atenuação desses efeitos, certo? Mas ainda assim havia uma desigualdade se comparássemos os municípios dos estudantes das duas pontas da distribuição. Quando a política de financiamento baseado no resultado ela é modificada, você nota uma redução principalmente redução da desigualdade, né? Ou seja, os estudantes das duas pontas de distribuição, primeiro na nota de matemática, já são comparáveis também aqui do 5º e do 9º ano. Né? O que é que isso nos diz? A questão dessa reformulação da cota parte do ICMS, onde você substitui o desvio padrão da nota por um limite mínimo de aprendizagem, ou um limite aceitável de aprendizagem nos municípios, isso torna mais viável a alteração o esforço do município se traduzir na modificação desse indicador, porque o desvio padrão, ele realmente, como ele depende de toda a distribuição, o município, realmente o esforço dele, ele é muito confuso o município entender isso e traduzir isso numa política pública. Quando você estabelece um threshold mínimo, então ele pode olhar para esse grupo de estudantes que tem baixa performance e ali focar um esforço para tentar modificar aquela situação. E que, para ele, pode trazer benefício, que é exatamente na questão de recurso da cota parte do ICMS. Bem, o que é que pode ter contribuído para esses efeitos, principalmente no caso quando a gente observa que os efeitos da
da cota parte do ICMS, ele ganhou bastante com a introdução do PAIC nos municípios. A gente interage os efeitos a partir de 3 variáveis, né? A gente tenta verificar se a troca de experiência, a partir da participação, se o município tem escolas que participaram do programa Escola Nota 10. A gente interage também esse efeito da variável com a proporção de professores que tiveram treinamento, no caso, né, participar de treinamentos durante o período, e também interagimos com a proporção de professores que reportaram receber livros didáticos, né, no caso. O que nós observamos é que esse nosso efeito do Result-Based Finance com o Teaching Assistance, ele é bastante substancial quando o município ele passa a receber os livros textos, né, no caso. Para os alunos de quinta série, as notas têm um ganho substancial com a introdução do Teaching Assistance, mas parece ser bastante direcionado pela questão da provisão de livros textos, no caso. Quando a reformulação da política de financiamento baseado no resultado, o que é que acontece? O treinamento, que antes aqui para os estudantes de quinta série não teve qualquer efeito, ele passou a ter efeito, treinamento de professores, também para os estudantes do 9º ano, né, no caso. E também a provisão de livros textos, principalmente para os estudantes do 9º ano, na questão tocante à nota a proficiência de matemática. Então, nessa questão, parece que os efeitos da política de financiamento baseado no resultado, casada com a política de assistência técnica educacional aos municípios, ela tem um forte, ela é direcionada substancialmente pela questão da provisão de livros didáticos e pelo treinamento dos professores nos municípios. Bem, a gente tenta verificar os principais mecanismos, né, envolvidos na política, né, no caso. A gente observa aqui que a provisão do Teaching Assistance, né, ela ajudou a elevar, né, o Result-Based Finance com o Teaching Assistance ajudou a elevar a proporção de professores que reportaram ter treinamento nos municípios, no Ceará. Também, após a reformulação, não só elevou os professores, a proporção de professores com treinamento, mas também que os professores reportaram que os treinamentos eram úteis para eles, né, para o dia a dia deles, na sala de aula. Isso é extremamente importante. No 9º ano, esse efeito já era observado com a introdução do Result-Based Finance, né, da política de financiamento baseado no resultado, mas se tornou ainda mais robusta quando o Teaching Assistance, o PAIC, foi introduzido, que aí realmente consolidou essa questão do treinamento e que esse treinamento trazia algo útil para os professores. O que a gente observou também é que houve uma mudança no tipo de contrato do professor, né? Houve uma substituição. Com a introdução do Result-Based Finance, houve uma modificação, ou seja, os municípios passaram a contratar professores com com pelo menos 40 horas de aulas por semana, né, e reduziu aqueles contratos parciais, ou que pelo menos tinham 20 horas de trabalho semanais, no caso, né. A gente observa isso também aqui para estudantes do 9º ano, né, houve uma redução aqui de 8 pontos percentuais com o Result-Based Finance, e na reformulação houve uma redução ainda um pouco maior, de 12,9%. Porque a gente também tenta analisar um pouco a questão também do diretor escolar, né? Principalmente no tocante à seleção do professor, do diretor e da capacitação desse professor, do treinamento. O que a gente observa, comparando municípios vizinhos e no estado de Ceará e no
e nos municípios, nos estados vizinhos, é que a indicação do diretor escolar ele decresce substancialmente à medida que essas políticas são implementadas. Primeiro, os Outbased Finance, depois os Outbased Finance com Teaching Assistance, e assim por diante. E a indicação desse professor direto para o cargo de diretor, ele reduz nos municípios do Ceará vis-à-vis os municípios nos estados vizinhos. Uma situação oposta, o que a gente observa é um aumento na contratação, ou pelo menos na seleção formal desses diretores de escola no Ceará em relação aos municípios dos estados vizinhos. Okay? A seleção, a híbrida, que ela não tem efeito significativo, a híbrida ela mistura um pouco. É uma indicação do prefeito, mas depois passa por um processo de seleção ou eleição. Então, essa forma híbrida, ela não exerceu não houve diferença significativa, assim como a eleição do diretor, né, de escola. E o treinamento, a proporção de diretores de escolas que reportaram ter treinamento e que esse treinamento era útil, ele aumentou substancialmente a partir da introdução do Teaching Assistance em 2013, né, em 2015, quando a política de financiamento baseado no resultado ela havia sido reformulada. Isso dá a ideia exatamente de que o fato de haver aquela reformulação, de você estabelecer esse nível mínimo de aprendizagem permitido nos municípios, realmente fez com que o prefeito tentasse voltar um pouco mais a sua política para tentar solucionar esse problema e tornar o município mais competitivo por recursos advindos da cota parte do ICMS. A gente também olha... Rapidinho, Sim? só. Foram 25 minutos, tá? Ótimo, obrigado. Vou concluir. A gente também olha a questão da prática pedagógica, certo? Houve um aumento, principalmente com a introdução do Teaching Assistant, aumento da provisão de livros-textos, e que esses livros-textos eles eram de boa qualidade, pelo menos no ponto de vista da avaliação dos professores, certo? E que os professores passaram a cobrir mais de 80%, especialmente aqui nos estudantes do 9º ano do ensino fundamental, certo? Com a introdução do PAEC, da assistência técnica educacional, os prefeitos passaram a cobrir mais o currículo. E também a falta de livro-texto nos municípios do Ceará, vis-à-vis os municípios do estado vizinho, realmente reduziu substancialmente. Finalmente, para encerrar, o que a gente observa com a introdução dos Outbased Finance é que também houve um largo aumento da questão, houve um aumento substancial do gasto público em educação, mas não só em educação, mas também de outras áreas, certo? Isso era algo característico porque o recurso advindo da cota parte do ICMS ele não era específico para ser gasto com a educação, embora o valor que o município recebesse estava atrelado ao desempenho na educação, mas permitia-se que esse recurso fosse gasto com outras rubricas. Mas esses gastos o gasto não aumentou por conta da introdução do PAEC e da reformulação da cota parte do ICMS, o que significa que o ganho educacional advindo dessas duas políticas, a partir da introdução do PAEC e da reformulação, realmente foram obtidos sem elevar gasto público nos municípios no estado de Ceará. Bem, é isso. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem, acho que, mais uns 5 minutos aí para pergunta. 2 minutos, acho. Bem, dado isso, nós encerramos essa sessão de microeconomia aplicada da SBA, da SBE. Eu agradeço a presença de todos, espero que os artigos tenham agradado e, assim,
acho que os autores estão disponíveis a qualquer questões fora o evento. Boa tarde a todos e bom encontro da SBR. Boa tarde, parabéns para os meus colegas também. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Daniel. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Muito obrigado. Sim. Alguém falou? Fui eu, Diogo. Oi, Diogo. Sim, pode falar. Parando na gravação aqui, já que vocês finalizaram, tudo bem? Sim, tudo bem. Claro. É isso. Muito obrigado, gente. Tchau. Obrigado a todos. Um abraço.